Lendas e narrativas fabulosas sempre tiveram ao longo dos séculos como cenários os vastos oceanos, e uma destas histórias lendárias é a do Kraken. O Kraken é descrito como uma criatura que evoca a imagem de um polvo. Narrativas afirmam que esta criatura era considerada um predador de embarcações que saciava a sua fome voraz com a vida de numerosos marinheiros, os quais eram arrastados para as profundezas dos mares por seus tentáculos gigantes. Mas você acha que essa história não passa de ficção? Acredite se quiser, alguns pesquisadores creem ter encontrado evidências da existência do Kraken. Veja nesse vídeo. O Kraken existiu de verdade? Ou tudo não passou de um mito? Esse é o Enigmatopia. A saga do Kraken emergiu quando navios foram atacados nas águas do Mar da Noruega. Nas histórias contadas por navegadores, eles descreveram encontros com uma criatura colossal, dotada de inúmeros tentáculos, com proporções equiparadas às de uma ilha, e uma predisposição para aniquilar tudo que via pela frente. Entretanto, a realidade subjacente é que as lulas gigantes não só existiam no passado, mas também continuam a existir no presente. Essa constatação pode ter sido o ponto de partida da lenda do Kraken. A lula colossal, possivelmente a maior espécie de lula conhecida, é capaz de alcançar 15 metros em extensão, bem distante das proporções ilheias atribuídas ao Kraken. Ainda assim, essa criatura impressionante pode ter servido como uma fonte de inspiração vívida para navegadores cansados durante suas árduas jornadas. No entanto, evidências recentes vieram à tona, arremessando novas perspectivas sobre a narrativa de que o monstro marinho nada mais era do que uma lenda. No ano de 2011, cientistas desvendaram os vestígios mortais de um réptil marinho que se encontrava posicionado de maneira intrigante. A disposição sugeria a possível presença de uma espécie de polvo ou lula gigante, brincando com a sua presa. Essa ação lembrava o comportamento observado nos polvos modernos, quando transportam suas presas para seus esconderijos. Naturalmente, essas alegações foram alvo de considerável ceticismo. Entretanto, agora, novos fósseis encontrados pelos mesmos pesquisadores vêm fortalecer a teoria de que o Kraken não apenas existiu, mas também utilizava os restos das suas presas de modo artístico. Ambas as sugestões foram apresentadas pelo professor Mark McMenamin, um paleontólogo vinculado ao Mount Holyoke College em Massachusetts, que dedicou anos ao estudo da morte de 9 espécimes de répteis marinhos. Inicialmente, McMenamin deparou-se com um intrigante padrão de vértebras de ictiossauros no Parque Estatal Berlin Ichthyosaur, localizado em Nevada, nos Estados Unidos. O ictiossauro, um réptil marinho que existiu cerca de 250 milhões de anos atrás, durante o período Triássico, compõe o foco das suas descobertas recentes. Isso incluiu a identificação de uma mandíbula, a qual se acredita pertencer a um antigo cefalópode, além de ossos dispostos de maneira peculiar e não convencional. O ictiossauro era capaz de caçar e se alimentar dos principais predadores da sua época. No entanto, a rápida decomposição após a morte dificultava o processo de fossilização, resultando em poucas evidências físicas da sua existência. Acredita-se que a extinção dessa espécie esteja relacionada ao surgimento de um tipo específico de plâncton tóxico. Apesar disso, paleontólogos argumentam que a recente descoberta da organização óssea sugere que nem todos os indivíduos pereceram simultaneamente. Marcas nos ossos dos ictiossauros apontam para a possibilidade de uma criatura semelhante a um polvo ou lula de dimensões impressionantes, dotada de tentáculos, ventosas e uma força descomunal, que sufocou as criaturas, partindo-lhes o pescoço. Os mares representam territórios hostis e praticamente inexplorados pela humanidade. Portanto, estabelecer a confirmação da existência de uma criatura como o Kraken é uma empreitada extremamente complexa. Se essa suposição vier a ser verificada, os registros de marinheiros noruegueses datados já a partir do século XIII talvez não sejam apenas contos lendários. Tal conjectura sugere que o Kraken poderia ter subsistido em meio a pelo menos 4 grandes eventos de extinção no planeta, inclusive aquele que marcou o declínio dos dinossauros em consequência do impacto de um meteoro. Com a chegada das grandes navegações, um ser com dimensões colossais, sem dúvida, teria disseminado o terror e o medo. Teria ceifado inúmeras vidas,
engolido embarcações inteiras e devorado marinheiros nas profundezas escuras do oceano. A única via plausível para uma criatura de tal magnitude ter sobrevivido seria se alimentando de presas igualmente gigantescas, assim como os ictiossauros do período Triássico. Entretanto, como essa entidade se alimentaria em tempos modernos? Conforme as primeiras narrativas norueguesas, o Kraken, mencionado por eles como Hafgufa, era o supremo monstro marinho, destinado a engolir homens, navios, baleias e tudo à sua disposição. De acordo com a lenda, ele permanecia submerso por dias, emergindo depois, alçando a cabeça e as narinas acima da superfície. Essa posição se mantinha no mínimo até a mudança das marés. Embora os ictiossauros tenham sido extintos há milhões de anos, as baleias ainda povoam os oceanos. Portanto, seria viável que o Kraken tenha realmente existido, persistindo ao longo de milhões de anos, alimentando-se de baleias e outras criaturas, conforme insinuava a narrativa? Será que as evidências mais recentes detêm a capacidade de metamorfosear um mito em realidade? À medida que a humanidade avança tecnologicamente, os oceanos tornam-se gradualmente mais acessíveis. A exploração prossegue, e novas espécies, inclusive aquelas dadas como extintas, continuam a ser desvendadas. O selacanto, por exemplo, que se acreditava ter desaparecido no Cretáceo, cerca de 65 milhões de anos atrás, foi surpreendentemente encontrado em 1938 e outro em 1952. A indagação persiste. Demonstrar a existência do Kraken é uma empreitada formidavelmente desafiadora, assim como é complicado afirmar categoricamente que ele nunca existiu. Agora vamos ficando por aqui, mas caso você ainda não seja um inscrito, peço que se inscreva nesse canal, curta e compartilhe nossos vídeos com um amigo e ative o sininho de notificações para não perder os próximos. A todos, tchau!